você aparecer vai ser uma vergonha para a família toda. Foi isso que meu pai me disse quando perguntei. Vamos convidar os parentes pro aniversário da mamãe esse ano? Como a gente sempre fazia. Eles tinham medo que minha presença deixasse eles mal na frente do namorado bem-sucedido da minha irmã. Depois disso, eu só fiquei quieta. Fui até minha conta bancária e cancelei todos os pagamentos automáticos que eu estava fazendo há 2 anos. Um mês depois, eles perceberam o quanto eu fazia falta. Mas já era tarde demais. Não aceitei nenhum pedido de desculpas. Escolhi viver por mim. Se quiser, acompanhe a minha história. Vai que você se reconhece também. Oi, sou a Nolan, tenho 30 anos e moro numa cidade pequena, a uns 40 minutos de Seattle. Todo dia de manhã, faço meu café, vejo a previsão do tempo e caminho até o meu escritório, que fica a menos de 10 minutos de casa. Sou cofundadora de uma pequena empresa de tecnologia focada em energia renovável. Nem todo mundo entende o que eu faço, nem mesmo minha família. Eles acham que passo o dia inteiro apertando parafuso e consertando máquina. Mas, sinceramente, nunca me importei. Nunca senti que precisava explicar. Às vezes, quando alguém pergunta da minha família, dos meus pais ou da minha irmã, a Melissa, eu só dou um sorrisinho e falo, faz tempo que a gente não se fala. E deixo por isso mesmo. Não é segredo. Só não vejo mais sentido em ficar explicando ou revivendo o que aconteceu. Faz mais de 2 anos que não temos contato. Sem ligações. Sem mensagens. Sem feriados. Sem aniversários. Nada. Só um silêncio longo e calmo, como se a conexão entre a gente tivesse sido cortada, e ninguém tivesse se importado em tentar ligar de novo. Antes, eu acreditava que família era tudo. Mas aí, 2 anos atrás, no aniversário da minha mãe, tudo mudou. 3 semanas antes da data, eu já tinha comprado a passagem e tirado folga do trabalho. O plano era simples, chegar uns dias antes, ajudar nos preparativos, como todo ano. Nada demais. Quis avisar que eu ia chegar mais cedo, então liguei para minha mãe. Mas quem atendeu foi meu pai, com só 2 toques. Falei de boa. Pai, tô voltando 2 dias antes. Se precisar que eu leve alguma coisa ou ajude com algo, me fala, tá? No começo, ele deu uma resposta vaga. Depois, hesitou. Quando finalmente falou, a voz dele estava diferente. Pesada. Como se tivesse tentando esconder alguma coisa. Nolan, se der, talvez seja melhor você não vir esse ano. Na hora, achei que era por causa da minha agenda, sei lá. Tá tudo certo, pai, eu falei, tomando meu café. Já organizei tudo. Vai ser tranquilo. Mas ele insistiu. Agora com a voz firme. E fria. A Melissa vai trazer o namorado esse ano. Ele é gerente, tem um bom cargo, fala bem, se comporta direito. E, bom, o que você faz, não é tão fácil de explicar. Então, melhor você não vir. Senti meu rosto queimar. O coração acelerou. Apertei a caneca com força. O quê? Como é que é? Perguntei, sem conseguir disfarçar mais a raiva. Você tá falando sério? E ele não negou. Nem tentou amenizar. Só falou, seco. Se você insistir em vir, vai envergonhar a família. E se vier mesmo assim, não me chame de pai. E aí, desligou. Sem hesitar. Fiquei parada, com o celular ainda na mão, tremendo. Tudo em volta estava quieto. Nenhum som, nenhum passo. Só eu, ali, parada, tentando entender se aquilo era real. As palavras dele ficaram rodando na minha cabeça, devagar, como se tivessem sido gravadas. Você vai envergonhar a família. E se vier, não me chame de pai. Por um segundo, pensei, será que entendi errado? Mas não. Cada palavra foi fria. Seca. Sem brecha para dúvida. Travei a mandíbula. A garganta apertou,
como se tivesse uma pedra presa lá. E as lembranças vieram todas de uma vez. Eu pagava todas as contas deles. Luz, água, internet. Mais de 2 anos. Sem ninguém nunca falar nada. Nem obrigada. E agora eu era a vergonha da família. Peguei meu celular, ainda com as mãos tremendo. Abri o aplicativo do banco. Queria ver quanto eu tinha gasto com eles nesses 2 anos. Eu precisava de um número. Cada conta, todo mês, pago direitinho. Nunca atrasei. Quase $400 por mês. 2 anos sem falhar. No total? $9.842,17. Fiquei olhando aquele número. Não porque eu tava surpresa. Mas porque, algo dentro de mim se acalmou. Não era tristeza. Nem raiva. Era só, vazio. Quase $10.000. E agora eu era a vergonha da família. Enquanto via aquela lista de pagamentos, uma pergunta veio, bem baixinho, na minha cabeça. Será que a Melissa já fez tanto pelos nossos pais quanto eu fiz? E olha, não era ciúme. Nem competição. Eu não queria crédito. Só queria entender. Se eu sou a vergonha, então qual é o padrão deles? Ela já teve que sacrificar alguma coisa? Alguma vez ela perguntou se eles estavam precisando de ajuda? Ou será que ela só apareceu lá toda sorridente, linda, bem vestida, com o namorado bem-sucedido do lado, deixando todo mundo impressionado? Eu não estava tentando competir. Só queria entender. Porque, pela primeira vez, eu enxerguei uma coisa clara nessa família. Justiça nunca fez parte da história. Desde pequena, eu já tinha me acostumado a ficar de lado. Em foto de família, eu sempre estava meio escondida atrás de alguém, ou cortada ali na beirinha da imagem. Nunca ninguém me dizia para sair da frente ou coisa assim, mas de algum jeito, eu sempre acabava fora de foco. Os momentos importantes da família giravam em torno da Melissa. Era aniversário dela, formatura dela, namoro, término. Sempre tinha um motivo para todo mundo se juntar em volta dela, consolar, elogiar. E eu? Nem lembro qual foi a última vez que alguém me perguntou se eu estava bem. Melissa é 2 anos mais velha que eu, mas a diferença real entre a gente nunca foi a idade. Ela era a filha com futuro, a que dava orgulho. Aquela que meus pais elogiavam pros parentes. E eu era aquela que, quando muito, virava uma notinha de rodapé na conversa. Ah, a Nolan? Tá bem, faz alguma coisa com tecnologia, eu acho. Durante muito tempo, eu achei que se eu trabalhasse duro, ficasse longe de confusão, fizesse tudo certo e quieta. Um dia eles iam me notar. Mas não notaram. A verdade é, quando você se acostuma a ser invisível, ninguém percebe quando você some. Eu comecei a pagar as contas deles, luz, água, internet, uns 2 anos atrás. Tudo começou depois de uma ligação da minha mãe. Ela estava reclamando que a vida estava cara, que as contas subiram, que a aposentadoria já não estava dando conta. Aí, bem tímida, ela falou: se você pudesse ajudar a gente um pouquinho, ia significar muito. Eu topei. Achei que seria só por uns meses, até a poeira baixar. Mas os meses passaram, e nada mudou. Ninguém mencionava parar. Nenhum plano B. Nada. De vez em quando, eu perguntava: Melissa tá ajudando com alguma coisa, mãe? E ela sempre enrolava. Às vezes falava: ajuda só esse mês, sua irmã ajuda no próximo. Outras vezes, sua irmã tá cuidando das coisas médicas do seu pai, isso também é pesado. Ouvi tantas variações dessa desculpa que eu já sabia até de cor. E eu só sorria, deixava passar. Porque no fundo, eu sabia que nada daquilo era verdade. Mesmo assim, continuei mandando o dinheiro. Quase $400 por mês. Todo mês. Sem reclamar. Sem chamar atenção. Não é que eu não me importava. É que eu achava que estava fazendo a coisa certa. Eu pensava,
se eu for responsável, se eu não causar problema, se eu ajudar, uma hora eles vão ver. Mas hoje? Depois de tudo que ouvi, eles olham para mim e ainda me chamam de vergonha da família? Quando tudo acalmou, eu fiquei ali, sentada no sofá, congelada, com o celular na mão. Eu não tava mais com raiva. Nem de coração partido. O que eu senti foi algo mais fundo. Chega. Peguei o celular. Abri o aplicativo do banco. Fui direto na parte dos pagamentos automáticos, as transferências que eu mesma tinha configurado para cobrir luz, água e internet. Toquei em cada uma delas. Cancelei uma por uma. Sem pensar duas vezes. Não fiz isso por vingança. Fiz para proteger a única coisa que eu ainda tinha. Meu autorrespeito. A única coisa que eles ainda não tinham tirado de mim. Uns dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Mesmo tom doce de sempre. Nenhuma palavra sobre o que aconteceu. Nenhum desculpa. Só isso. Recebemos aviso que a internet tá atrasada. Você pode ver isso pra gente? Li a mensagem, olhei pra tela, e desliguei o celular. Não respondi. Não foi pra fazer cena. Mas porque, depois de tudo, a primeira coisa que eles pensaram em me dizer foi pra eu pagar uma conta. Nenhum tá tudo bem. Nenhum podemos conversar. Então eu fiquei em silêncio. E aquele silêncio, disse tudo o que precisava ser dito. 2 semanas depois, meu pai ligou. Deixou tocar umas vezes, depois desligou. Não atendi. Minutos depois, chegou uma mensagem de voz. O tom dele? Áspero. Impaciente. O mesmo de sempre. A companhia de luz ligou. A conta não foi paga. O que tá acontecendo? Sem preocupação. Sem um agente errou. Sem nenhum reconhecimento sobre aquele dia em que ele disse que eu envergonhava a família. Ouvi a mensagem. Apaguei. Deixei o celular virado para baixo na mesa. E continuei em silêncio. E assim ficou, até o aniversário da minha mãe. Uns 3 semanas depois do dia que meu pai me mandou não voltar. A festa rolou como sempre. Frango assado, o bolo preferido da padaria, os parentes reunidos na mesa. Tudo estava perfeito. Menos eu. Naquela tarde, às 4 em ponto, eu estava sentada na minha sala com uma xícara de café já fria na mão. Quando o celular tocou. Era minha mãe. Olhei o nome dela na tela. E desliguei. Eles nem pensaram 2 vezes. Logo depois, meu pai ligou. Depois a Melissa. 3 ligações. Menos de 10 minutos. Deixei todas tocarem. Não respondi nenhuma. Fiquei exatamente onde eu tava. Encostada no encosto da cadeira, olhando para a janela embaçada. O céu lá fora tava. O céu lá fora tava cinza, meio apagado. Não chovia, mas fazia aquele frio silencioso que vai chegando de fininho, como se o inverno estivesse só espiando pela porta. Uns 10 minutos depois, as mensagens começaram a chegar. A primeira foi da minha mãe. Nolan, a luz foi cortada. A casa tá toda no escuro. Por favor, paga a conta. Peguei o celular, li a mensagem. Sem raiva. Sem surpresa. Só um vazio crescendo dentro do peito. Aquele tipo de sensação que aparece quando você passou anos cuidando da sua família, e agora é só você, sozinha, carregando tudo nas costas. Depois veio meu pai. Sem água. Não dá pra cozinhar. Resolve isso agora. Logo em seguida, Melissa. A internet caiu. Os convidados estão chegando. Por favor, dá um jeito urgente. Olhei pro relógio. Eram 17h12. Lembrei com clareza. Cancelei todos os pagamentos automáticos exatamente 3 semanas atrás, logo depois daquela noite em que meu pai me disse que, se eu insistisse em voltar para casa, nunca mais chamasse ele de pai.
E agora, bem no meio da festa de aniversário da minha mãe, a mesma festa para a qual me disseram para não aparecer, tudo começou a parar. A luz, a água, a internet. Cada uma foi embora na hora exata em que eles mais precisavam. Eu não respondi. Não liguei. Nem senti vontade de explicar. Só fiquei ali, sentada, girando devagar a xícara de café frio nas mãos. Olhos fixos na janela, como se estivessem olhando muito além do que eu conseguia ver. E naquele momento, eu entendi. Eles não estavam me procurando porque sentiam minha falta. Eles estavam me procurando porque não tinha mais ninguém para carregar esse peso por eles. Perto das 18 horas, o celular começou a vibrar de novo, sem parar. Mas dessa vez, não eram meus pais, nem a Melissa. Eram os parentes. Aqueles que só aparecem em feriado, mas que se acham no direito de julgar. As mensagens vieram em ondas. Uma delas. Você envergonhou sua mãe na frente da família toda. Outra, mais disfarçada, mas doída do mesmo jeito. Sua irmã estava certa, pessoas como você não deviam estragar um dia feliz. Eu li todas. Não respondi nenhuma. Não porque silêncio significa concordar, mas porque, há muito tempo, eu parei de tentar me explicar pra gente que sempre escolhe ficar do lado do barulho, e nunca do que é certo. Já ia desligar o celular quando a tela acendeu de novo. Era a tia Lauren. A única pessoa da família que ainda tinha um pouco de confiança em mim. Ela estava fazendo uma chamada de vídeo por um aplicativo antigo que só a gente ainda usava. Porque só a gente se importava o suficiente para querer olhar no olho quando realmente importava. Hesitei um pouco. Mas atendi no segundo toque. A primeira coisa que vi foi o rosto dela, meio embaçado pela luz amarela da cozinha, um lugar que eu conhecia tão bem. Sabia cada rachadura na parede, cada armário que fazia barulho. Mas naquela noite, parecia outro lugar. Dava para ouvir o tilintar de talheres, umas risadas forçadas, conversas jogadas no ar. Ela me olhou pela tela. Os olhos estavam suaves, mas preocupados. Você não vai pagar, Nolan? A voz dela não era acusadora. Era leve, como quem só quer entender o que está acontecendo. Olhei para ela. E quando finalmente respondi, minha voz saiu devagar, como se eu estivesse desenterrando algo que tinha enterrado há muito tempo. A senhora sabe, tia, foi o papai que me disse para não ir. Ele disse que se eu aparecesse, era para nunca mais chamar ele de pai. Ela ficou em silêncio. O olhar dela mudou, como se ela estivesse tentando ver o que estava por trás da câmera. E aí, a chamada virou um caos. A voz da minha mãe ficou mais alta, cortando todo o barulho. Diz pra ele que tenho vergonha dele. Justo hoje, como ele pôde fazer isso? Depois, meu pai. Ah, não é nada demais. É só pagar umas contas. Que tipo de homem se nega por causa de dinheiro? Outra voz, acho que era meu tio. Pobre Melissa, ter que lidar com um irmão desse. Dava pra ouvir passos se aproximando da câmera. Melissa apareceu atrás da tia Lauren, de braços cruzados, com a cara fechada. Ele até atendeu a chamada. A mamãe chorou o dia inteiro. E ele? Nem aí. Nenhuma vergonha. Eu não falei nada. Só observei. Fiquei em silêncio, como se esse fosse o único jeito de me proteger agora. Quando eu já ia desligar a chamada, mais um rosto apareceu, no cantinho da tela. Um rapaz com o cabelo bem arrumado e um terno escuro. Ele me olhou com um pouco de confusão no olhar. E depois deu um sorrisinho, meio sem jeito. Ei, chefe. Disse ele, com a voz um pouco rouca, como se nem tivesse certeza se aquilo era apropriado naquele momento. Eu congelei. Fiquei olhando para a tela. Segurei o celular com mais força sem nem perceber. Eu não esperava por isso. Não ali. Não naquela noite. Na mesma noite em que todo mundo decidiu que eu era uma vergonha grande demais para ser convidada. Fiquei encarando ele por mais alguns segundos. E aí tudo fez sentido. O rosto dele,
a forma como falou. Claro. Era um dos novos contratados, recém-transferido da nossa filial no Sul. A gente trocou alguns e-mails, ele me mandou uns relatórios. Mas eu nunca tinha percebido que ele era o namorado da Melissa, o cara que todo mundo queria impressionar naquela noite. Atrás da tia Lauren, a sala apareceu. Vi quando ela olhou por cima do ombro. De repente, a cozinha inteira ficou agitada, todo mundo parecia meio nervoso. Aí alguém, com a voz baixa, perguntou. Pera, como foi que ele chamou o Nolan? Outra pessoa falou logo depois, meio sem certeza. Chefe. Quer dizer que o Nolan é o chefe do namorado da Melissa? Os sussurros começaram a crescer, como uma onda que vai subindo. E eu? Só fiquei ali, olhando para a tela. Não balancei a cabeça, não neguei, não expliquei nada. Só esperei para ver onde aquilo ia parar. Foi quando o rapaz se endireitou, olhou por cima da câmera, direto para todo mundo na sala, e falou com firmeza. Para quem não sabe, eu trabalho na Pacific Teritech. O Sr. Nolan é um dos cofundadores da empresa. As palavras dele foram tão claras e diretas que cortaram o barulho dos pratos e das conversas. A sala ficou em silêncio. Não aquele silêncio estranho, era mais um silêncio de quem levou um choque. Eu ainda não tinha dito uma palavra. Só apertei os lábios e dei um leve aceno de cabeça. Um sim discreto. Ele se virou de novo para a tela, os olhos um pouco arregalados. Então eu disse, com a voz calma e firme, como se aquelas palavras estivessem esperando ali dentro. Espero que sua grande apresentação continue indo tão bem. E desliguei. Aquela noite eu dormi tranquila. Nada de ficar virando na cama, sem pensamento acelerado, sem acordar no susto. Pela primeira vez em anos, me senti leve. Não por vingança. Mas porque, finalmente, eles sabiam quem eu era. No dia seguinte, antes mesmo do sol passar completamente pelas cortinas, peguei o celular e fui olhar os e-mails, como sempre. Alguns lembretes de reunião, uns recados da contabilidade. Mas aí vi um nome que não reconheci, Hudson Cane. Abri o e-mail. Logo na primeira linha, levei um impacto. Sinto muito. Eu não sabia que você era irmão da Melissa. Sempre respeitei você na empresa. Levantei uma sobrancelha, encostei no travesseiro e continuei lendo. Hudson escreveu que ficou genuinamente surpreso ao descobrir a conexão entre mim e a Melissa. E então, sem rodeios, ele disse. Eu não esperava que ela fosse assim. Vou terminar esse relacionamento. Obrigado por não me expor na frente de todos. Apoiei o celular no peito, fechei os olhos por alguns segundos. Respirei. Depois, abri a caixa de entrada de novo e comecei a digitar. Com calma. Com clareza. Sem floreio. Hudson, esse é o seu problema. Não espero que ninguém tome decisões só para continuar bem comigo. Pense bem antes de fazer qualquer coisa. E só para deixar claro, eu não misturo família com trabalho. Cliquei em enviar. E foi isso. Não fiquei pensando depois, nem levei nada comigo. Às vezes, só de deixar claro, já é o bastante. Mais tarde, por volta das 10 horas, eu estava encerrando uma reunião, recolhendo as anotações. Meu celular vibrou no bolso. Era Melissa. Fiquei olhando o nome dela na tela por alguns segundos. Depois recusei a ligação. Não por raiva. Nem para fazer cena. Eu só estava cansada de desculpas que só chegam depois que tudo já desmoronou. 5 minutos depois, chegou uma mensagem. Desculpa. Eu não imaginei que o Hudson mudaria assim. Você é o chefe dele, se você falasse alguma coisa, ele te ouviria. Por favor, fala com ele. Pede para ele voltar para mim. Li a mensagem encostada no vidro da janela do corredor. Reparei em cada palavra. Depois digitei minha resposta. Não foi longa, nem curta. Só o suficiente para ela entender. Hudson não foi embora porque eu mandei.
Ele foi embora por causa do jeito que você vive. Do jeito que trata as pessoas. Do jeito que você sempre desvaloriza o que não entende. E como você sempre acha que, falando manso, pode convencer qualquer um. Enviei. Guardei o celular de volta no bolso e voltei pro que eu tava fazendo. Mas, menos de um minuto depois. Mais uma mensagem. Eu sei que errei. Dessa vez, eu tô falando sério. Eu vou mudar. Por favor, acredita em mim. Só dessa vez. Eu não respondi. Li. Fiquei ali com aquela mensagem por um tempinho. Mas nada dentro de mim se mexeu. Não é porque eu não me importava. É porque eu finalmente entendi. Às vezes, o problema entre duas pessoas não é o pedido de desculpas. É o momento em que esse pedido chega. Apaguei a mensagem. Não deixei nada salvo. E voltei para minha vida, a vida que estava realmente acontecendo. Uma semana depois, numa tarde de sexta-feira, assim que estacionei na garagem e fui subindo para casa. Eu congelei na varanda. Meus pais estavam lá. Parados na porta da frente, cada um com uma mala pequena nas mãos. Os rostos cansados, com aquela expressão de quem veio de um voo longo. Eu não perguntei por que estavam ali. Se eles vieram de tão longe para me ver, não era uma visita qualquer. Abri a porta e deixei os dois entrarem. Sem tensão, sem palavras amargas, sem polidez forçada. Foi só uma decisão simples. Eu não queria ter aquela conversa ali fora, com o vento gelado batendo na varanda. Sentamos na sala. O chá ainda estava quente sobre a mesa. Meu pai falou primeiro. Pediu desculpas. O tom era mais calmo que o normal. Minha mãe disse que eles tinham pensado melhor. Que talvez tivessem ido longe demais. Que nunca deveria ter chegado àquele ponto. Eu fiquei quieta. Não interrompi. Só ouvi. Queria saber se aquele pedido de desculpas era o fim de alguma coisa, ou só o começo de mais uma rodada do mesmo jogo. E como eu imaginei. O tom do meu pai logo mudou. Nós somos uma família, Nolan. E família ajuda família. A gente te criou. Te mandou pra escola. Tudo que você tem hoje, uma parte disso é graças a nós, certo? Eu olhei pra ele. Minha expressão não mudou. Mas minha postura se endireitou um pouco. Minha mãe falou com a voz bem calma, como se o que ela estivesse dizendo fosse super razoável. Se você puder mandar uns $2.000 por mês, só um apoio, nada demais pra alguém como você. Eu olhei pros dois, sentados ali na minha sala de estar. As mesmas pessoas que, um dia, me expulsaram de uma reunião de família porque disseram que eu era uma vergonha. E agora estavam ali, colocando um preço no pedido de desculpas. Um valor exato. 2.000 por mês. Porque, na cabeça deles, o meu sucesso não era meu. Era uma dívida com eles. Depois que eles pediram isso, eu dei uma risada. Baixinha, sem sarcasmo. Só aquele riso que sai quando alguém te conta uma coisa que não faz o menor sentido. Olhei bem nos olhos dos dois. Eles estavam esperando que eu dissesse sim. Tenho quase certeza disso. Mas eu não estava com raiva. Já tinha andado demais na vida para me abalar com essas coisas. Me encostei na cadeira e falei com a voz firme. E a Melissa? Quanto ela vai contribuir por mês? A sala ficou em silêncio. O ar ficou pesado. Meu pai olhou para minha mãe e ela respondeu baixinho. Ah, só um pouco. O trabalho dela ainda tá instável. E o fim com o Hudson mexeu muito com ela. Eu só balancei a cabeça, sem surpresa. As mesmas desculpas de sempre, só mudando as palavras. Então olhei direto para eles e disse. Se ela topar dar 2.000 por mês, eu dou também. Nem mais, nem menos. Eles não falaram nada. Só ficaram me olhando, como se tentando entender se eu tava falando sério. Continuei. Ou então, se vocês quiserem que eu pague tudo,
vou precisar de algo por escrito. Um contrato, dizendo que quando vocês morrerem, a casa vai ser só minha. Depois disso, fiquei sentada, tranquila. Sem pressão. Sem justificar nada. Só esperando para ver o que iam fazer. Porque, pela primeira vez, era eu quem estava ditando as regras. E isso era algo que eles nunca esperaram. Aí, de repente, meu pai levantou de uma vez e bateu a mão na mesa. A xícara de chá virou, o líquido caiu tudo. Ele gritou. Você tá colocando condição pros seus pais? A gente te criou por mais de 20 anos. E agora você quer dar migalha assim? Que tipo de vida você tá vivendo? Ele gritava tanto que, olha, se o vizinho escutou, não me surpreenderia. Mas eu continuei ali, sentada, calma, com as mãos no braço da cadeira, olhando para ele. Nem fria, nem doce. Só firme. Esperei ele terminar. Aí me levantei devagar e falei. Acho melhor vocês irem embora da minha casa. Não falei com raiva. Não foi ameaça. Foi só um pedido. De alguém que chegou no limite do respeito. Ninguém disse mais nada. Só o barulho das malas sendo arrastadas pelo chão de madeira. A porta fechou atrás deles com um clique, bem mais suave do que tudo que eles tinham deixado para trás. Já faz 2 anos desde esse dia. Nunca mais vieram aqui. Eu não bloqueei número, não mudei e-mail, não cortei de vez. Só parei de correr atrás. Esperei. Queria saber se, sem a obrigação, sem o peso do dever, eles ainda me viriam como filha. Nesses 2 anos, nenhuma ligação. Nenhuma mensagem perguntando como eu tava. Nem parabéns de aniversário. Nada. Eu costumava achar que um dia eles iam mudar. Mas hoje entendo, nem todo mundo muda. Especialmente quem nunca achou que fez algo errado. Eu continuo morando aqui. Trabalhando. Vivendo minha vida. Mas agora, eu não deixo mais que me transformem em um caixa eletrônico emocional. Disposta a dar, a ser ferida, só porque é família. Aprendi que uma família de verdade não exige sua bondade e chama isso de amor. Família de verdade te vê como uma pessoa, não como uma carteira, nem como plano B, nem como solução quando tudo desaba. E antes de fechar esse capítulo, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que eu errei? Por não aceitar dar 2.000 por mês pros meus pais? Mesmo eles estando mais velhos agora, mesmo depois de terem me criado? Eu costumava acreditar que família curava tudo. Mas depois de ser tratada como estranha dentro da minha própria casa, mais vezes do que consigo contar, eu escolhi sair do ciclo. Será que fui fria? Ou será que finalmente aprendi a me amar na hora certa? Deixe a sua opinião aí embaixo. Quero muito saber o que você pensa. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever e apoiar o canal. Ainda tem muita história para contar, muita história para ouvir. Se cuida. E até a próxima. Obrigada por ficar até o final. Coração amarelo.